Olá, boa tarde! Começou mais um programa Fé Meninas, Vozes com Propósito. Que alegria estar aqui com vocês nesse mês tão especial, que é o mês das mamães. Tudo preparado com muita alegria para honrar a sua vida, porque você é importante, você é muito especial. E nesse mês, e principalmente hoje, nós vamos falar sobre cuidado, maternidade, como educar os nossos filhos, principalmente aqueles que já estão na fase da adolescência. Eu imagino que deve ser muito desafiador. A Gigi já está entrando mais rápido do que eu imaginei. E eu estou um pouco assustada, mas eu sei que hoje nós vamos ter dicas valiosas e maravilhosas para esse cuidado, né, Elis? Exatamente. O programa de hoje vai nos falar muito dessa realidade, da realidade de educar adolescentes, pré-adolescentes, jovens. E para falar sobre isso, a gente vai ter uma visão bem ampla. A gente vai falar sobre isso com alguém que tem experiência, né, vivida, tem a sua experiência de fé, a sua experiência profissional. Então, nós temos hoje aqui uma mãe, uma psicóloga e uma pastora. É 3 em 1. Então, uma pessoa que realmente tem uma trajetória de sucesso na sua maternidade. E nada melhor do que aprender com quem já passou pelo caminho, né? Então, para falar com você aí em casa sobre a maternidade vivida com crianças, jovens, adolescentes, que são desafiadores, temos aqui conosco a presença da querida pastora, psicóloga também, pastora Andresa Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa Femininas. Obrigada. Nossa, é uma alegria estar aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, vai ser um tempo de muito crescimento, aprendizado e troca, né? Porque a gente está aqui junto para compartilhar. Aprender muitas dicas. É verdade. Mas antes da gente falar com a pastora Andresa, mais profundamente, primeiro você que ainda não conhece, é difícil alguém não conhecer a pastora Andresa aqui em Belém, mas como o nosso programa ele alcança outras cidades, outras regiões, porque através do YouTube a gente chega em qualquer lugar do planeta, fale um pouquinho para o nosso telespectador, quem é a pastora Andresa, a sua família, se apresente, por favor. Ai, meu Deus, falar de mim, né? Eu digo assim que dentro de tantas titulações, eu prefiro dizer que eu sou filha de Deus, filha amada de Deus. Eu acho que essa titulação, ela me arremete, assim, um posicionamento de identidade, sabe? Então eu amo isso, amo ser mãe, amo ser esposa, amo ser pastora, amo viver as minhas personas, né? Os meus papéis dentro da vida mesmo, e isso é maravilhoso. Pode dizer idade? Pode! Imagina uma poucas têm coragem. Idade, né? Tenho 47 anos, sou casada há 26 anos, tenho 3 filhos. Por isso que ela falou a idade dela, porque não parece. Só fala quando é assim, né? Tenho 3 filhas, uma em cada fase. Eu tenho uma de 21 anos, que casou recentemente, e ano que vem já quer... Ela já tem 21. 21, vai fazer 22 Gente, agora em maio. Carinha de bebê ainda. Isso. E aí ela já quer, ela disse, a gente fez um book esses dias, ela disse, mãe, ano que vem eu já quero estar com o meu pacotinho na barriga. E aí eu tenho ela, a mais velha, primogênita, eu tenho a do meio que tem 17 anos, que é adolescente, e tenho uma de 9 anos. Então eu estou nas 3 fases. Eu digo que eu passei a minha vida inteira cuidando de filho, mas é maravilhoso, né? Coisa da vida e como eu falei, filhos. eu sou mãe, sou psicóloga, sou fonoaudióloga também, sou teóloga também, porque eu fiz teologia, eu amo estudar, amo crescer, mas como eu disse, o meu papel principal é ser filha de Deus, filha amada de Deus, e eu me vejo nesse lugar. Quando a gente é filha, entende, né? A nossa Sim. identidade de filha, todos os outros papéis a gente consegue Sim. fazer com muito mais facilidade, com mais leveza, né? Sem dúvida nenhuma. Com toda certeza. E falando sobre a maternidade, né? O que ela te transformou hoje? Como é a pastora Andresa e como é ser mãe? O que ela transformou na sua vida? Assim, eu sei que eu amadureci muito, né? Quando eu tive a minha primeira filha. E como foi ser mãe? Você falou que desde o início da sua vida toda, assim, como casada, né? Teve a escadinha. Mas qual foi esse choque de realidade da maternidade? Então, minha mãe sempre foi uma mãezona, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida. Só que, na verdade, eu sempre falo o seguinte, que a gente só aprende a ser mãe sendo. Isso é verdade. Né? A gente só aprende a ser esposa sendo, a gente só aprende muitas coisas da nossa vida sendo, participando, colocando a mão na massa, fazendo, vivendo, né?
A vida é um eterno aprendizado. Ser mãe é um eterno aprendizado. Porque nós somos diferentes uns dos outros. Cada filho é um filho, cada filho é uma subjetividade. Eu não posso tratar uma filha igual eu trato a outra. Porque cada uma tem um jeito, tem temperamento, tem a personalidade. Assim que Deus faz com cada um de nós. Né? A maneira como Ele fala com você é diferente como Ele fala com ela, mas o amor é o mesmo. E eu acho lindo isso, sabe? Eu me realizo sendo mãe. Eu acho assim que o que eu mais aprendi com a maternidade foi aprender a amar do lado de fora. É você saber que tem um amor ali que você não tem um controle. Por incrível que pareça, você não tem um controle. Você ensina, você educa, você mostra o caminho, você aponta o destino, você ama, você abraça, você beija, mas a decisão sempre vai ser deles. Eu acho que é muito leve quando a gente pensa dessa forma, deixando o outro escolher a vida, né? Então eu sempre digo o seguinte para as minhas filhas, foi uma oração que eu ensinei para todas elas e hoje eu faço com a pequena. Senhor, dá sabedoria a Hannah, que a Hannah é menor, dá sabedoria às minhas filhas, para elas fazerem as escolhas delas nessa vida. Porque quem vai escolher no final das contas são elas. Né? E às vezes as mães, os pais, eles tendem a querer escolher pelos filhos, mas nós somos livres para escolher. É verdade. Aproveitando que você falou disso, quem é mãe de adolescente, pré-adolescente, vamos começar já nos pré-adolescentes, que hoje os pré-adolescentes de hoje, eles já se sentem quase adultos, né? Como você falou, a Gigi tem 9, você fala, já tem um adolescente de 9 anos, que não é para ser, mas o comportamento já mudou, né? A mentalidade da criança e do adolescente mudou. E já é um desafio por si só. E você falou muito bem, a gente quer proteger, né? É o instinto da mãe, é proteger, e algumas protegem mais ainda. Mas como assim, na prática? Para você talvez tenha sido bem fácil, para outros nem tanto, mas nos ajude. Isso aqui está servindo para a gente, para você que está em casa também. Como na prática uma mãe consegue proteger, mas também dar autonomia, dar esse direcionamento? Porque no dia a dia a gente sempre, como você falou, elas vão escolher, né? Os filhos vão fazer as escolhas, mas a gente está sempre metendo assim, né, a mão, sempre querendo. A gente quer que eles saibam escolher, mas às vezes a gente não consegue. Então, como equilibrar isso tudo? Como você fez e como você, como psicóloga, nos orienta a agir? Né? Esse equilíbrio entre a proteção e a autonomia que o filho precisa ter. Pronto, nem sempre é tão fácil assim, né? Eu digo que a grama do vizinho às vezes parece mais verde do que o outro, mas não é. A realidade acontece dentro de todos os lares. Cada um vai ter os seus desafios. Quantas vezes eu entrei no meu quarto orando, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para educar as minhas filhas, porque a gente vai precisar dessa sabedoria sempre para a nossa vida, né? Então, quando eu olho para as minhas filhas, eu vejo assim o cuidado de Deus. A gente nunca pode deixar de orar. A gente nunca pode deixar de semear, a gente nunca pode deixar de investir e de entender, sobretudo, que a nossa maior missão é nutrir. Nós somos nutridoras por natureza. A gente nutre os nossos filhos a partir do cordão umbilical. Olha como Deus é perfeito. Depois a gente nutre amamentando e depois a gente nutre no emocional. Então, equilibrar, né, entre você ensinar e você deixar livre é um grande desafio, mas é possível com a sabedoria de Deus, sabe? Então é muito importante que a gente entenda uma coisa. Eu quero falar para você que está nos assistindo, é muito importante que você entenda que adolescência e juventude são colheitas, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for adulta, ela jamais se desviará dele. Então a grande verdade é que a gente precisa nutrir na infância. É onde é a nossa base, é onde a criança aprende, é onde a criança se desenvolve. É como um terreno de uma casa que você vai construir. Você vai primeiro preparar o terreno. Você vai levantar os pilares. E a partir daí, você começa a colocar as paredes, o telhado, as portas. É a mesma coisa. A infância são os pilares. É onde os pilares são desenvolvidos, a maneira que aquele filho vai funcionar, né, a partir daí. Então, assim, a presença de pai e mãe, elas são extremamente importantes na figura na primeira infância, né? Às vezes a gente até, por desconhecer mesmo, né, acha que nós somos muito pequenos, deixa eles viverem, deixa eles aproveitarem, curtirem a infância. Às vezes a gente acaba negligenciando, né, algumas ações de semeadura.
como você bem falou, né? Acha que depois que eles já tiverem mais entendimento, é hora da gente começar a ensinar de fato, começar a orientar. E não, né? Começa lá nos Começa primeiros na passos. infância. E eu acho que o Ensinando. primeiro, acho que é o fundamental, principalmente na criação, é a conversa, né? É o diálogo, conversar, explicar. Eu tento muito com a minha filha, a gente senta, filha, senta aqui, deixa eu lhe explicar, me entenda, vamos conversar, posso te ouvir. Então a gente tem que ter esse diálogo com a criança e não simplesmente falar, olha, você tem que fazer isso. Mas por que você tem que fazer isso? Né? Então esse diálogo ele ajuda muito no complemento, acredito eu, nesse pontapé aí para que as crianças elas não se sintam oprimidas, enfim, para tudo que elas querem realizar. Sim, e tudo feito com muito amor, né? Eu gosto muito dessa palavra nutrição. Eu digo para as mães, eu disse, você nunca vai errar amando. Então ame, veja o outro, sabe, com amor. Se importe. Por que aquela criança está chorando? Por que aquele filho está pedindo? Por que aquele filho está tendo esse comportamento? Então, assim, o diálogo, o olho no olho, se importar. Hoje, as famílias, elas têm perdido o toque. A gente aprende muito sobre as figuras, Linguagem do amor. as linguagens do amor, mas eu tenho uma tese pessoal, tá? Eu acho esse livro maravilhoso, eu acho ele sensacional, super indico o livro. Mas eu acredito que às vezes a gente se esconde por trás da nossa linguagem de amor, quando na verdade nós devemos falar todas as linguagens de amor. Porque o outro tem a linguagem dele, né? Mas todo mundo precisa de toque, todo mundo precisa de uma palavra de afirmação, todo mundo precisa de atos de serviço, todo mundo precisa de qualidade de tempo, todo mundo precisa de tudo. A gente precisa, porque nós somos um ser integral. Então, quem não gosta do toque, mesmo aquelas pessoas que não foram criadas a partir do toque, mas o toque cura. Sim. O abraço cura, o colocar no colo cura, independente da idade. Então, eu acredito que a gente precisa, assim, sempre amar muito os nossos filhos e se colocar no lugar, né, deles. Você até me falou sobre a adolescência, né? E às vezes as mães, elas ficam muito... Eu não costumo atender adolescente no consultório. Atendo algumas. Mas o que acontece? Eu percebo, assim, que há um grito muito grande de ser entendida, de ser compreendida. Porque a adolescência é essa fase que ela não sabe nem se é criança e não sabe nem se é adulto. Descoberta. Né? O próprio adolescente não se entende, né? Não se entende. E aí a gente, às vezes, enquanto mãe, entende menos ainda. Isso, e eu gosto muito de dizer assim para os pais, olhe os seus filhos adolescentes na perspectiva, não na perspectiva de quem você é hoje, com a maturidade que você tem, com aquilo que você já passou, com aquilo que você já enfrentou. Mas olhe os seus filhos com a perspectiva de quem você era na idade deles. Eu olho para as minhas filhas, a minha filha hoje é adolescente, eu digo, meu Deus, minha filha é muito melhor do que eu fui na adolescência. Não é? Então, quando a gente olha, a partir desse olhar, e eles vão aprender, eles vão crescer, tudo se torna muito mais leve, sem dúvida nenhuma. E falando sobre sua profissão, né, sobre o trabalho, ser psicóloga, como é conciliar, né? Porque a gente está conversando aqui, eu vejo a calmaria, a tranquilidade. Como é conciliar dentro da maternidade? Ou teve algum momento que talvez isso tenha lhe atrapalhado? Talvez, não, agora eu tenho que entender que eu sou mãe. Então, teve algum momento que talvez isso tenha prejudicado? Ou só veio a contribuir? Para mim só veio a contribuir, mas as minhas filhas dizem assim, quando a minha filha vem relatando alguma coisa, eu disse, filha, teve a minha menor, disse assim recentemente, mãe, a minha amiga fulana de tal não quis falar comigo, mãe. Ela não fala comigo direito. A minha amiguinha lá da escola não fala comigo direito. Olha, ela me rejeita, ela faz isso. E aí eu disse assim para ela, filha, é porque ela ainda não descobriu o quanto você é especial. Aí ela brincou comigo, disse, mãe, psicóloga, aqui não, né? Mas a grande verdade é que às vezes se mistura, né? A gente não consegue, às vezes, transformar isso. Porque, uma da outra. Porque nos transforma também, né? A psicologia nos ensina a nos entender e a entender o outro. Eu sempre digo, eu quero dizer aqui, olha, você que está nos assistindo, faça uma terapia, porque autoconhecimento é poder. Isso é verdade. É poder. Poder de quê? Poder de se posicionar, poder de ser alguém, poder de dizer não, poder de fazer as suas escolhas. Quando a gente se conhece, tudo é diferente.
Você não fica tentando agradar todo mundo, você não fica com medo da expectativa do outro. Nossa, é maravilhoso, sabe? E não significa que a gente é perfeita, nada disso, mas a gente aprende, sabe, a novas formas de lidar com aquilo. Então eu acho assim sensacional, e isso só colaborou, sabe, para a minha maternidade, para o meu relacionamento com meu esposo, para entender no pastoreio, né, o outro, um olhar assim com mais compaixão, Então, mais não houve misericórdia. conflito entre a profissão e a sua vida Não, pessoal, a sua vida ministerial, só contribuiu, né? só contribuiu. Só- No meu caso, Só sim, a né? caçula que tem hora que ela não quer psicólogo. Mas todas elas falam. Mas aí a minha do meio sempre diz assim: mãe, por que a senhora acha isso? Mãe, me fale tal coisa. Ela se interessa, né? Então eu acho muito legal isso, porque ela também quer ser psicóloga. Isso que eu ia perguntar, pela forma, se tinha algumas Sim. meninas que se interessaram pela Sim. profissão. Acho que confia mais, né? Porque vem, como é a caçula, às vezes tem aquela coisa de querer só mesmo o acolhimento só da mãe. Às vezes não quer ouvir o que a psicóloga tem a contribuir. Mas Sim. logo ela vai entender que tem uma mãe, uma psicóloga e uma pastora na mesma pessoa. Ela Sim. foi Mas não tem como, privilegiada. né? Esses dias eu vi uma chargezinha, eu achei muito interessante, que a mulher psicóloga acordou e o marido disse assim: bom dia, meu amor. Aí ela virou para ele: o que é bom dia para você? Eu achei muito engraçado, né? Porque, na verdade, a gente acaba transferindo sempre a pergunta. A gente aprende isso, né? Mas Isso é É muito importante que ela falou sobre o autoconhecimento, né? Que é importante a gente... eu conheço tantas coisas, mas você se conhece? Você se conhece? Eu sou filha de Deus. Você se reconhece como filha de Deus? Você sabe o que é ser filha de Deus? Então é muito importante você se autoconhecer, você se autodescobrir. E o conhecimento, ele é poder, né? As pessoas, elas se diminuem por falta de conhecimento. Então, você conhece tantas coisas, lê um bom livro, por que não pesquisar sobre você? Por que não se conhecer melhor? E se Deus, ele te capacitou como uma grande profissional, é porque ele quer te usar, né? Então, se ele te capacitou como uma psicóloga, é porque tem algo a mais que a gente precisa, assim, estar ali se consultando, se redescobrindo. Então, eu acho muito importante. Sim, eu sempre digo que o fundamento da nossa vida é Cristo, e um pilar que precisa nos mover, e eu digo que eles andam juntos, é a identidade e propósito. Eu preciso saber quem eu sou e qual é a minha missão, né? Então, isso é maravilhoso, quando a gente sabe se colocar nesse lugar. A gente avança, né? A gente não precisa ficar querendo a aceitação do outro. A gente está ali posicionada em Deus. A gente entende o que Jesus disse, né? Que o meu fardo é leve. Sim. Né? Você realmente passa a ter uma vida mais leve. Como você falou, você sabe dizer não tranquilamente, você sabe enfrentar desafios com muito mais tranquilidade, porque você entende que Deus não deixou nada sobrecarregado, né, sobre seus ombros. Ele nos deu um fardo leve. Mas, pastora, falando, como você falou, de posicionamento, de identidade, de firmeza, na maternidade cristã, tem a maternidade de modo geral, mas ser mãe, né, ser pastora, querer direcionar os filhos. E aqui tem os filhos naturais, né, mas para uma pastora tem muitos outros filhos que vêm em torno disso. Como é direcionar o filho, né, na fé, mesmo como fazê-lo entender e conhecer a Cristo com naturalidade, para que isso não pareça uma imposição. Pronto. Né? Que tem muita gente que depois de um certo tempo diz: minha mãe me obrigava, meu pai me obrigava a fazer tal coisa, tinha imposição. Mas como fazer isso hoje, para você, mamãe, que tem um filho ainda criança, adolescente? Aprenda agora, viu? Preste atenção. Como fazer disso realmente que seja algo inserir no coração do filho, para que não pareça uma imposição? A Bíblia diz que a gente precisa ensinar os nossos filhos andando, sentado, levantando, deitado, em toda e qualquer circunstância. Então, eu acredito que o mais importante disso tudo é você viver uma verdade. Lá em casa, eu digo que a lei que rege a nossa casa é a verdade. Você precisa ser de verdade. O que você é aqui em casa, você é na escola, você é na vizinhança, você é na igreja, você é em qualquer lugar. Sabe, a maior inspiração dos filhos precisa ser os pais. E se tratando aqui desse mês de mães, desse mês, a mãe precisa ser uma inspiração. A mãe precisa ser uma amiga.
A mãe precisa ser aquela que o filho, a filha pensa, logo de pronto eu vou contar para minha mãe. Porque eu sei que lá ela vai me ouvir, eu sei que lá ela vai me dar um conselho. Eu digo para as minhas filhas o seguinte, aqui dentro, as pessoas que mais amam vocês, sou eu e seu pai. Então, entre nós não há segredos. Entre nós não há rodeios. Eu prefiro que você pegue uma correção ou então fique numa disciplina porque você me falou a verdade do que eu saber pela boca dos outros. Então, viva a sua verdade, seja de verdade. Então, os pais, eles precisam ser uma referência, sabe? Viver mesmo. Porque o que acontece? A gente olha esse versículo tão bonito, ensina a criança, deitado, andando no caminho, levantando, em toda e qualquer circunstância, mas o pai quer ensinar, ele não quer viver. Então, primeiro de tudo é viver. Quando você vive, você inspira. As pessoas estão atrás de modelos. Elas estão atrás de referências. E nós precisamos ser a maior referência dos nossos filhos. Hoje os adolescentes, eles querem ser influenciados, né? Eles buscam pertencimento, eles buscam esse espaço e encontrar isso dentro de casa é o melhor caminho. Melhor caminho, sem dúvida nenhuma. Um lugar de acolhimento, um lugar de verdade, um lugar que ele pode ser quem ele é, um lugar que ele pode falar. A gente sempre conversou com as nossas filhas de uma maneira muito leve. Assim, até mesmo na adolescência. E aí, minha filha, tem alguém no seu coraçãozinho? Tem alguém aí que você está gostando? Porque é normal gostar. Ter os sentimentos é normal. É normal. E você precisa deixar o outro se expressar. Eu vou aqui ensinar algo para vocês, falar de algo muito particular que eu faço na minha casa. Eu faço a resolução da família Carvalho, que nós somos a família Carvalho. Então, o que eu faço? Eu pego o iPad, senta todos nós assim ao redor da mesa, e aí cada um vai para Berlinda. Eu digo que é a Berlinda, né? Vamos papai Marcelo aqui, vai para Berlinda. O que eu tenho a falar para ele melhorar? O que a Nicole, mais velha, tem a dizer para ele que ele precisa melhorar? O que cada uma tem a dizer que ele deve melhorar? Depois eu estou ali na Berlinda. Depois a outra, e assim a gente vai fazendo. E aí eu mostro aqui um princípio muito importante, que os pais também erram. A gente nem sempre vai acertar. Porque a gente fala muito na perspectiva, filhos, obedeçam os vossos pais, honrem os vossos pais. Mas a mesma Bíblia que diz isso, pais, não provoqueis a ira sobre os vossos filhos. Né? Então, às vezes a gente erra, às vezes a gente é contundente, às vezes a gente é demais incisivo. Então, a gente precisa do equilíbrio. Então, quando a gente senta para falar isso, a gente está ali mostrando a vulnerabilidade, a gente está dizendo ali que elas também podem dizer o que a gente pode melhorar. A gente se coloca no lugar de acessibilidade, a gente se coloca no lugar de vulnerabilidade, a gente pede perdão. Sabe? Então, a gente faz isso por vezes. Tem que ter muita inteligência emocional, lá funciona, né? Mas você em casa, para saber, é muito válido esse seu exemplo, para saber lidar com isso. Porque quando vem, você precisa melhorar tal coisa, e é algo que às vezes vai te confrontar, para não tornar aquele momento de aprendizado no momento de confusão. Mas a gente conversa antes, aquele combinado não sai caro. Gente, é um momento que a gente vai crescer. Porque isso aqui é um momento de crescimento, é um momento de enfrentamento de verdade. Porque as pessoas que mais amam umas às outras estão aqui. Isso é verdade. Então, todos nós temos um ponto cego. A gente não consegue, às vezes, perceber coisas que o outro está percebendo, né? E isso é maravilhoso. Isso é verdade. Então, gostei da sugestão. Pronto. Mas acredito que o mais importante disso tudo, né, ouvindo, eu estou aqui hoje só ouvindo porque eu quero pegar muitos conselhos. O importante é o tempo de qualidade também, né? Vocês sentarem com as suas filhas, né? Porque a gente sabe na correria do dia a dia, né? Quando a gente sentar com intenção com os nossos filhos, né? Como você falou, qual é o seu sentimento? O que você está passando? E a gente ter esse tempo de qualidade com as crianças e não simplesmente falar assim, não, agora eu cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, quero descansar. Tudo que eu percebi aqui, ouvindo, né, a pastora falar, é exatamente esse tempo que ela tem com os filhos, que acho que isso também faz toda a diferença na criação deles. Uma coisa que eu primo muito é o sentar-se à mesa. Eu amo a mesa. Eu arrumo todos os dias a mesa. Eu gosto de olhar nos olhos. Porque é aquele momento em que há muita troca. Aquele momento em que o filho expõe o coração. Aquele momento em que o marido fala, em que você expõe. Há muita troca. A gente precisa, deixar
né? Esse aparelhinho que tem adoecido muitas famílias, Roubado, muitos né? relacionamentos, Roubado. tem nos roubado o olho no olho, o toque, o tempo de qualidade, né? Então se perde muito tempo aqui, a gente deixa de investir naquilo que realmente tem valor. Então eu acredito que quando a gente sabe quem a gente é e o propósito, a gente diz assim, eu preciso investir naquilo que é prioridade, preciso investir naquilo que é real, naquilo que realmente tem valor, né? Aquilo que dá Nossa pra vida. tocar, como ela falou. Isso, olhar nos Acelera olhos, um né? É muito bom quando você deixa todas as outras vozes, quando você deixa todas as outras atenções e foca. É lindo. Eu gosto muito de um texto da palavra em Cantares que diz assim: ó noiva minha, tu que tens o olhar como das pombas. Ali é o noivo, o amado noivo falando da noiva. É Cristo falando da sua igreja, falando que você precisa ter um olhar sem distrações. Porque o pombinho, o animal, ele tem um olhar sem distrações. Você sabia que o animal, o pombinho, o pombo-correio que a gente fala? Correio. Que é o pássaro do amor, né? Que a gente fala. Então, ele tem um olhar de verdade, quando ele encontra a pombinha no ar, no céu, ele não vê mais nada, ele não vê a tempestade, ele não vê o vento forte, ele não vê nada, ele só tem olhar para a pomba, a pombinha só tem olhar para o pombo. Por isso também é símbolo até de amor, né? Muitas vezes, É. aqueles convites de casamento bem Sim. antigos, todos tinham, né, um casal de pombinhos ali na arte, no Sim. desenho, porque É um olhar sem distrações. fixo, né, um ao outro. É o que a gente precisa ter com o Senhor, um olhar sem distrações, sem olhar para as circunstâncias da vida, porque senão a gente vai afundar o barco, mas também ter um olhar sem distrações para aqueles que a gente ama. Olhar nos olhos, Dar valor, né? Dar valor, se importar. Eita, combinando. Que coisa maravilhosa. Pastora, a gente vai dar um Passar intervalo, muito né? rápido. Passa rápido. Quando a gente começa a pegar assim, o jeito da conversa, já tem que acabar. O nosso diretor está aqui, já acabou o tempo. Bora para o bloco de comerciais. Então a gente vai para o intervalo, mas antes a gente precisa mandar um abraço muito especial para o nosso patrocinador oficial. Quem é, Gabi? Égua do celular. Segue ele no Instagram. Eu creio que hoje, agora, nós temos muitas promoções do Dia das Sim, Mães. mês das mães Ainda tá não recheado. acabou, é o mês inteiro. Já passou o Dia das Mães, mas tem um mês inteiro. Então fique ligado, mande uma mensagem no direct deles. Égua do celular. Lá você encontra promoções incríveis. E se você falar que você assistiu o nosso programa Femininas, você ainda tem um desconto bônus extra especial. Especial. Você que por acaso deu assim uma panela para mamãe, deu assim um jogo de taças e ela olhou e disse: "Ah, meu filho, obrigada." Você já entendeu, né? O que ela queria mesmo era um celular. Então vai lá na loja Égua do celular e olha, tá barato mesmo. E além de barato, você pode pagar no boleto bancário. Você já viu isso? Então você parcela no boleto bancário, você paga barato e deixa a sua mãe extremamente feliz, porque ela merece. Não só a mamãe, né? Se você tem uma esposa, uma filha, alguém que já é mãe, ou alguém que você queira já presentear esse mês, está aniversariando, o celular é sempre um bom presente. E no próximo bloco, nós vamos conversar muito mais com a pastora Andresa, vamos falar da sua igreja, a Igreja Angelinha, aqui em Belém, falar sobre maternidade, a gente vai entrar em temas assim bem relevantes ainda mais, vamos falar sobre livro, ela tem um livro maravilhoso, já está escrevendo outro, tem muito assunto interessante no próximo bloco, né, Gabi? Isso mesmo, nós já voltamos já. Tchau, tchau. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim, construindo uma feliz Belém para você, com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde, com o maior programa de macrodrenagem da história, com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade, com avanços e conquistas na segurança, com cidadania, uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você, Governo do Pará, por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto?
A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. O governo do Pará entrega a nova Rua da Marinha. Ela é mais que um marco na mobilidade. É mais tempo com a minha família. É mais agilidade no dia a dia. É mais qualidade de vida. A nova Rua da Marinha liga as avenidas Augusto Montenegro e Centenário, beneficiando 200 mil pessoas. Nova Rua da Marinha. Mais tempo para você. Governo do Pará. Por todo o Pará. Estamos de volta. Quero agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Você viu como foi rápido? Fique ligado, no nosso programa ainda tem muito conteúdo maravilhoso. E se você está assistindo, compartilhe o nosso link do Instagram, do YouTube. Aproveite e siga o nosso Instagram, Femininas TV. Femininas TV. Coloca lá, segue lá, compartilha. Nós vamos estar tirando vários pedaços aqui da nossa entrevista para colocar no Reels. E aí você pode compartilhar com todos os seus amigos, com as suas amigas, aquela sua amiga que é mãe de primeira viagem, que tem dúvidas assim como eu. Então não esqueça de seguir o nosso Instagram, Femininas TV. Mas aproveita, né? Aproveita e também compartilha o YouTube, tá? Nós estamos, todos os programas femininas estão salvos no YouTube, o YouTube da TV Livre Belém. Tem também no Instagram da TV Livre Belém. E além de sábado, às 16 horas, nós temos a reprise às terças-feiras, 22 horas. Dá para você assistir duas vezes o nosso programa. Duas vezes. É o verdadeiro vale a pena ver de novo. Tá? Você assiste no sábado, mas se de repente alguém que você queria que assistisse não pôde, marca aquela pipoca na terça-noite e assiste também, porque vale a pena ouvir da palavra de Deus, ouvir histórias reais, porque histórias reais transformam outras histórias. Então que a sua história também seja transformada e alcançada através do programa Femininas. Isso mesmo. Meninas, nosso bate-papo está maravilhoso. Eu queria perguntar mais uma coisinha para a nossa convidada especial, pastora Andresa, que é sobre o seu livro, né? O seu primeiro livro, já está escrevendo o próximo, projetos maravilhosos. Conta um pouquinho sobre esse livro, com o que Deus colocou no seu coração, e também compartilhe um pouquinho sobre a igreja, o que Deus tem feito naquele lugar, que eu sei que tem salvado, tem impactado tantas vidas, tem sido um referencial para essa cidade. Eu sempre, quando passo ali na frente,
gente. Eu vejo tantas ações sociais que eles fazem, É verdade. porque é uma igreja para fora, né? A gente se importar com o próximo, a gente amar, cuidar. E vocês têm sido esse referencial, né? Você como mãe, como esposa, como pastora, tem sido esse referencial na nossa cidade e por tantos outros lugares. Conta um pouquinho aí da sua história e principalmente desse livro. Ah, que bom. Falar disso é maravilhoso para mim também. Eu amo trabalhar com mulheres. Eu amo estar nesse lugar. Eu confesso para vocês que eu nunca me imaginei sendo pastora. Eu digo que quando Deus quer, Ele tira Davi de trás das malhadas, e é Ele que faz, né? Porque a nossa história já foi escrita no livro dele. É verdade. Né? Quando nenhum deles havia ainda. Os nossos dias estão contados aqui na Terra. Eu acho lindo isso, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava muito inquieta e Deus falou comigo que eu deveria dar um curso para mulheres. E eu não entendia muito bem aquilo e eu fui orar. E eu me lembro que eu fui na livraria e fui pesquisar vários livros de mulher e nenhum daqueles me acessou, né, naquele momento. E Deus falou para mim, vai que eu vou te dar cada capítulo, né, cada história desse curso, cada dia desse curso. E surgiu o livro. Quando eu vi, eu me via escrevendo o livro, eu já contando as minhas experiências, as minhas histórias. Eu disse, nossa, nasceu. Eu confesso para vocês que esse livro, eu digo que não fui eu que escrevi, não. Foi assim, a própria sabedoria de Deus. Eu escrevi o livro em 2 meses. Não, eu acordava. Quem sabe que meu não é, Deus, não é fácil eu isso. acordava pelas madrugadas e a minha mente, meu coração se enchia de conteúdo. Eu pegava o computador e começava a escrever. E tá aqui, né? Esse livro que já abençoou tantas e tantas mulheres. Eu tenho um curso, Plena Transformada pelo Amor. Eu falo aqui desse livro sobre a vida da mulher em todas as áreas, em todos os seus papéis, como esposa, como mãe, como dona de casa, como profissional, nossa, como a sua missão, sua função. Eu falo de todas as partes mesmo. Então esse livro, assim, fala em cima da mulher de Provérbios 31. É um livro maravilhoso. Porque plena, né? Porque plenitude não é ter falta de nada. É mesmo tendo falta, não sentir falta, né? Você está preenchida. E por que transformada pelo amor? Porque o que vai nos deixar plena, de fato, é o amor de Deus na nossa vida, né? Quando a gente entende isso. Então, assim, esse livro aqui, para mim, confesso para vocês, não é porque fui eu que escrevi, não, né? Mas ele vale a pena adquirir e participar do curso. Eu estou agora colocando o curso na plataforma online. E curso Plena. E quem está nos assistindo agora, como faz para adquirir o seu livro e também para fazer o curso? Pronto, esse Gente, livro... olha só que lindo que é o livro, né? Eu tô olhando aqui, tô encantada com a capa do livro. Que delicadeza. Sim. Né? Ele é delicado, mas é impactante, né? Porque ele chama atenção. E é uma borboletinha, né? Porque exatamente arremete à plenitude, à liberdade, à leveza, à transformação, né? Então é exatamente isso. Que lindo, para você ler e para você presentear. Gente, olha, que se lindo presente. você quer dar um presente para sua mamãe, aproveite, olha, já tem um lindo presente. Ele vai entrar nas plataformas digitais ainda, mas ele tem na livraria da igreja, Angelim Store, e algumas livrarias de Belém evangélicas Onde também. Fica a igreja? Fica... Pra quem quiser ir lá comprar. Pronto, fica Visitar na... também. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Fica na Rômulo Maiorana, 2043, Angelim, Belém. Ali por trás do bosque da bosque. cidade. Né? O bosque todo mundo sabe onde fica, né? Sim. Fica ali atrás do bosque, gente. E aí, quarta-feira, sem ser nessa quarta agora, na próxima, né? Eu não Depois sei a data. quarta-feiras. Numa quarta-feira agora, ainda em maio, estarei lançando o meu devocional Plenitude. 365 dias, cada dia uma meditação diferente, bíblica mesmo, contundente, colocando toda essa tríade, corpo, alma e espírito, né? Então eu falo muito sobre isso, essa é a minha linguagem, essa é a minha mensagem, na verdade. E também é muito bom esses livros, principalmente para quem está começando, né? A pessoa às vezes não sabe como fazer um devocional, às vezes não sabe como começar a manusear a palavra de Deus. Então ele também é um instrumento poderoso para que você dê esse primeiro passo de fé, de estar ali entendendo, principalmente hoje em dia que é tudo muito digital, né? E você parar, não, eu preciso cuidar, né? Eu preciso me cuidar, como a gente tem falado muito aqui no programa hoje. Eu preciso me cuidar, me entender, preciso estar no momento só eu com o meu Criador, eu e Deus. Aí esse livro ele vem também para complementar. Isso, né? E esse livro, a imagem dele é uma lamparina.
E aí eu coloquei o slogan assim, onde a chama permanece acesa todos os dias. Eu acredito que esse deve ser o nosso desafio. Cada dia buscar, sentar na mesa da presença e comer o pão da presença, né? Se alimentar da palavra e crescer. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruí-lo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então a gente precisa buscar. Eu creio, trabalho com mulheres e eu acredito que nós como mulheres precisamos ser profundas e intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Então é isso que a gente tem desenvolvido lá no Ministério. O nome do Ministério é Plena das Mulheres. Acontece na terceira quarta-feira de cada mês. Eu já quero aqui te trazer o convite, você que ainda não participa de nenhuma igreja, você pode nos fazer uma visita. Toda terceira quarta-feira de cada mês nós temos o culto pleno, nosso encontro de mulheres maravilhoso. Você vai receber uma palavra lá tão fortalecida, contundente, que tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E você que já tem uma igreja, já frequenta o lugar, você pode mesmo assim adquirir o livro. Ah, sem dúvida nenhuma. Esse e o outro. Vai lá, esse e o outro que já vai lançar. Tá muito hoje. Ai, pastora, a sua vivência como pastora, eu tenho certeza que você tenha aconselhado, ouvido muitas mulheres, né, que enfrentam muitos desafios na maternidade, né? Você pode compartilhar com a gente, assim, dentro desse seu olhar de pastora, conselheira, amiga, quais são os maiores desafios hoje que as mães enfrentam com filhos adolescentes e jovens, né, que é uma idade bem específica? Quais são os maiores desafios que hoje as mães têm enfrentado? E como pastor e conselheiro, o que você tem a dizer? E é bom também especificar qual é a idade, né? A partir de que, como psicóloga, qual é o início que vocês acham que seja essa idade inicial? Idade desafiadora. Do adolescente, assim. Que eu acho que não tem uma fase difícil quando você sabe investir. Eu acho que tudo depende do investimento. Eu acho que a gente erra, foi como eu falei no início, a gente erra quando a gente não investe na infância, porque a infância é semeadura. Uma criança que cresce num ambiente de pertencimento, de acolhimento, de amor, de ser ouvida, de ser entendida, compreendida, de ser livre, de ter limites, de saber ouvir não, tudo se torna mais fácil. É claro, a gente sabe que tem temperamentos que às vezes são um pouco mais difíceis de acessar isso, né? Mas sempre com oração, com jeitinho, com conversa, com sabedoria, a gente consegue acessar. Então eu acredito que hoje um dos maiores desafios das mães é que elas mesmas estão perdidas nelas mesmas. Como eu falei para vocês muitas vezes na minha caminhada, eu ia para o quarto orar: Senhor, me ajuda, eu não sei nem o que dizer para minha filha, eu não sei nem o que fazer nesse momento, me ajuda. Eu acho que a gente não vai saber de tudo, a gente não vai acertar sempre. E a gente precisa encarar a maternidade com leveza, sabe? Sabendo que a gente... Tem a cobrança mesmo da mãe nela, como você falou, tornar mais difícil, mais pesado. Tem muito disso? Muito disso. Essa imposição, esse querer projetar as suas frustrações. Porque o que acontece? As mães, de um modo geral, elas querem que os filhos acertem. Claro, a gente quer isso. Só que muitas das mães, elas colocam as suas frustrações ou os seus sonhos e as suas realizações nos filhos. Ah, eu não consegui me formar, eu queria ser médica na minha vida, então eu quero que a minha filha seja. Ah, meu sonho era tocar teclado, eu quero que a minha filha toque. Né? Minha filha, tu tens que fazer isso, meu filho, tu tens que fazer aquilo. Apontar o caminho, orientar, aconselhar é uma coisa. Agora, dizer o que ele deve fazer, o que ele deve escolher, já é uma outra coisa. Eu gosto muito porque Deus é um Deus que nos deixa livre. Sim. Ele nos diz, olha, está diante de você o caminho da morte e da vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas quem vai escolher é você. Então, a gente deixar o filho nesse lugar... Eu me lembro, eu vou contar aqui, coisas práticas para vocês. Eu me lembro minha filha mais nova, ela sempre gostou muito de escolher roupa. E assim, uma criança de 3, 4 anos, escolher uma roupa, ela não tem autonomia ainda. E às vezes os pais não sabem separar isso. Os pais não sabem pôr limites, os pais não sabem dizer não, quando tem que se dizer. Eu dizia assim lá em casa, quem manda aqui sou eu, seu pai. Você só obedece. Porque a fase é a fase que ela tem que entender que existe uma voz de governo. Toda criança tem uma autolegislação muito grande. Ela acha que pode mandar, ela acha que pode
governar, ela acha que pode só chorar e ela ser atendida. Vai acontecer o que ela quer. E vai acontecer o que ela quer, né? Então, nem sempre a coisa funciona assim. Então, os pais precisam saber dizer não. E aí a minha filha, ela queria roupa, eu dizia, não, filha, mamãe que vai escolher. E chorava, esperneava, vai com essa. E ponto, e acabou. Entendeu? Cresceu um pouquinho mais. 6 anos. Eu escolhia 3 roupas e dizia assim, escolha agora, no limite, ó, dentro daquilo que eu escolhi. Dando a ela autonomia dentro do limite. Hoje ela vai fazer 10 anos e eu digo, filha, escolha a roupa que você quer. Você, ao longo da vida, né, foi orientando, foi mostrando o estilo, o que funciona para aquele ambiente. E quando deu 3 opções, você tem 3, ela foi dando entendimento para ela, para hoje ter autonomia. Sem dúvida. De saber escolher. Eu faço, aí ela vai estar observando. Depois nós fazemos juntas, ali estamos escolhendo, e agora você tem a liberdade de fazer sozinha. Exatamente. Isso é dar a direção sem ter uma opressão. Isso vai além do guarda-roupa, né? Isso vai além do guarda-roupa. As nossas relações, elas passam por essa prova de desagradar, de ferir. E é muito importante que a gente entenda isso. A Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Isso significa dizer que quem ama também fere. A gente não fere porque quer, mas a gente fere porque as feridas fazem parte da vida. Por estar tão próximo, a gente fere mais, né? Isso. Fere até mais, eu digo, mais vezes, porque estamos sempre juntos, caminhando juntos. E para liderar, e eu não digo liderar na igreja só, liderar num trabalho, liderar em casa, liderar como mãe, você vai precisar desagradar em alguns momentos. Todo líder, toda mãe, toda esposa, todo esposo, todas as nossas relações, a gente vai precisar desagradar em algum momento. Porque nós somos diferentes uns dos outros. E tá tudo bem. Quando a gente passa a encarar a vida assim, sempre conversando. Eu gosto muito de tratar dentro de casa sobre acordos. Toda casa precisa ter acordos. Toda casa precisa ter as suas regras. Acordos de convivência. De convivência, isso faz parte, né? Existem casas que o filho tem que pedir para abrir a geladeira, outro não. Fique à vontade. Então toda casa tem uma formatação de ser, não é verdade? Então a gente tem que aprender a estabelecer acordos. O acordado não sai caro, né? Já dizia aquele ditado. Já tem um ditado que diz isso. É importante a gente ser guiado, né, pela palavra de Deus. Mulheres que entendem. Eu acredito que tudo isso, para que a gente possa ser uma boa mãe, né, a gente precisa saber quem nós somos, né, que entra desde lá no início do nosso programa, sobre saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você se posiciona, você consegue estar fazendo com que aquele serzinho que Deus te deu, ele também comece a se identificar como filho de Deus e comece a ter a própria identidade dele. Então, o importante é a gente se autoconhecer, principalmente conhecer, né, que somos filhos amados desse nosso Deus maravilhoso. E trocar também a nossa linguagem, né? Eu vejo muitos pais fazendo assim, esse menino é muito danado, esse menino é muito irrequieto. Eu tenho que fazer muito isso esse com a menino, minha filha, né? Lançar só palavras. Isso, porque nossa boca, são sementes, nossas palavras são sementes, né? Então dizer, nossa, você vai ser uma grande líder. Nossa, como você é posicionado. Faço muito isso. Como você sabe conversar. Que atitude legal. Ou então, não gostei da sua atitude. Você não fala sobre a identidade, você fala sobre a atitude. Sim. Né? Sobre o comportamento. Se ele desobedeceu, fale da desobediência. E não que ele é um desobediente. Nunca estabeleça uma sentença na identidade. Sim. Eu sempre falo com a minha filha, você vai ser uma grande profissional, você vai ser uma grande mulher, você sempre palavras, né, positivas, e aí a gente já vai declarando o quanto aquela, nós, principalmente como pai, eu digo assim que como pais nós temos autoridade dobradas ali sobre os nossos filhos, então a gente precisa declarar. Por exemplo, ao invés de você dizer assim, olha, você é muito desobediente, diz assim, filho, eu não entendi por que você desobedeceu, porque você é tão obediente. Mesmo que naquele momento você não queira dar um cascudo. Assim, não é diferente, mas profetize, né? Sim. Há poder nas palavras, né? E é muito importante a gente entender que quando a gente porque a gente vai se aborrecer em algum momento da nossa vida, né?
A gente respira, eu digo para meus pacientes assim, ó, vamos contar até 10. E esse até 10 não é literalmente contar até 10. É que nesse momento você pensa, você para, você reflete, você ora, você diz que não está bem. Quando eu estou assim um pouco irritado, um pouquinho com cortisol lá em cima, eu já digo logo lá, meu cortisol está um pouco alto. Então já entenderam tudo. É bom que são só meninas, né? Já vão entendendo sobre essas ondulações hormonais que nos perseguem. Pastora, voltando aqui ao nosso assunto, infelizmente a gente tem pouco tempo, que eu digo que aqui o tempo voa e tem que ter sempre 2 programas, depois tem que voltar novamente, porque sempre tem conteúdo maravilhoso. Mas eu queria agora falar uma dúvida que muitas mãezinhas têm, que é sobre sexualidade e relacionamentos. Né? Você mesma falou que uma vez você chegou para sua filha e falou assim, você está gostando de alguém? E como é introduzir essa conversa dentro de casa? No ambiente cristão, No ambiente cristão, né? Como é orientar, dê uma dica para quem está ali nos assistindo hoje, para essa mãezinha que está nos assistindo e precisa começar a desenvolver esse assunto com os seus filhos, com a sua filha, com o seu filho. Dê uma dica para a gente aí, para que a gente possa começar esse diálogo. É ser livre, né? Eu gosto da liberdade. Então, o relacionamento entre pai e mãe, entre esposo e esposa, os filhos vendo, eu digo que a maior segurança que seus filhos precisam ter é olhar para o seu casamento e ver que esse casamento é um casamento seguro, um lugar de seguro, onde há intimidade de fato, onde há toque, né? Então eu e meu esposo, claro que a gente não faz nada avassalador, mas a gente se beija na frente das meninas, a gente se toca na frente das meninas, isso já é algo que a gente vai trabalhando ao longo da vida, isso desde pequena. Quando as meninas, elas têm, falta pequena agora, quando elas completam 9 anos, estão na 5ª série, é o momento que elas vão falar sobre reprodução. Sim. Né, em ciências. Todas elas. Fizemos isso com a primogênita, com a do meio, agora vamos fazer com a menor, com a caçula. A gente senta com elas e a gente explica sobre sexo. Literalmente, de uma forma muito natural. O sexo é lindo, é um brinde, o Senhor nos deu, e quando a gente enfrenta isso e fala sobre isso sem tabu, na maior leveza, isso se torna muito melhor, porque é melhor que os nossos filhos aprendam com a gente do que eles aprendam na internet, do que eles aprendam com os amigos, do que eles aprendam vendo imagens que séries, eles não têm ainda que hoje em dia já estão... maturidade. Se a gente ensinar, alguém vai ensinar. Alguém vai ensinar. E que sejamos nós, né, como pais, como aqueles que vão liberar o destino dos nossos filhos. Então, a gente faz isso, né? Fala para elas, vou falar agora para a menor, fizemos isso com as duas. Olha, filha, Deus criou macho e fêmea, acontece assim, assim. A gente, dentro da linguagem delas, você esse ano vai dar sobre reprodução humana, a mãe para engravidar, a mulher para engravidar, não é uma sementinha, né? Não é uma cegonha, mas é assim, é através da relação sexual, onde há uma penetração. Tudo a gente fala, isso foi Deus que nos deu, Deus nos fez assim. Então, é explicar com muita leveza, com muita naturalidade. Porque os pais, como você bem falou sabiamente, dá esse caminho, né? Se nós não dermos essa introdução inicial para os nossos filhos, eles vão aprender lá fora e vão aprender do jeito errado. Vão aprender sobre sexo, sobre sexualidade, também do jeito errado. E às vezes a gente tem medo. Às vezes muitos pais têm medo de falar com os filhos sobre isso e acabam deixando, e aí eles vão descobrir de alguma forma, né? E vão descobrir da forma errada, e aí pode vir, de repente, uma gravidez indesejada, né? Nós vimos ali, você falou sobre a sua filha nova, 20 anos, né? 21 anos, 21 casou. anos, já casou. Casou, e antes dela casar, o meu marido se reuniu com o noivo dela e eu me reuni com ela para falar sobre esse assunto especificamente, sobre a lua de mel, preparar, fizemos todos os exames. Né, o casamento, então foi muito lindo, assim, o que Deus fez. Ela fez uma declaração para nós pais, depois quem puder acessar no PRA, Andresa Carvalho, com 2 E's, você pode acessar lá e ver a declaração que ela fez para mim e para o meu esposo. Antes dela fazer a declaração para o marido dela, ela nos honrou.
Coisa linda, Ela disse né? pai e mãe, ela fala sobre ele, ela fala sobre mim, ela fala sobre a casa, ela fala sobre o ensino. Nossa, ali foi lindo. Não teve um convidado, acho que ali da festa, que não ficou emocionado. Mas a Foi mãe, demais. você acabou de chorar. Nossa, fizemos o casamento dela, né? Então foi lindo, realmente. Mas é lindo que vocês estão construindo um legado, né? Porque a gente deixa, eu sempre digo isso, a gente deixa heranças, né? Bens materiais, mas quando a gente deixa um legado, a gente deixa aquilo na pessoa. E vocês estão construindo pessoas sólidas, pessoas que entenderam o propósito de Deus na vida delas. E é lindo isso daí, só dela ser tão nova, já querer construir uma família, já é uma resposta de oração e de tudo que Deus ele tem feito na sua família. Sim, eu digo para elas o seguinte: eu quero ser lembrada, o dia que eu não estiver mais nessa terra, eu quero ser lembrada da seguinte forma: mamãe foi alguém que foi apaixonada por Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa. Ó, ainda não acabou, tá? Nós temos agora um quadro muito especial com a doutora Wellen Cavalcante, o quadro Em Sintonia, e ela tem dicas valiosas para compartilhar conosco. Vamos lá? Olá, pessoal! No nosso Em Sintonia de hoje, nós falaremos sobre a saúde mental das mães de adolescentes e jovens. Muito se fala das mães nas primeiras fases da infância da criança. É o que nós tratamos no programa anterior, onde nós falamos sobre a importância da saúde mental das mães, de bebês, né? E alertamos sobre a importância de observar os sinais da depressão pós-parto e que essas mães precisam ser cuidadas tanto quanto elas precisam cuidar agora do amor de suas vidas que acabou de nascer. Hoje nós falaremos sobre a importância da saúde mental das mães de adolescentes e jovens. Essa é uma outra fase da vida. A partir do momento que você se torna mãe, sua mãe se transforma em um personagem aonde vai viver grandes emoções. A maternidade é algo fantástico, é algo sensacional, mas precisamos falar da maternidade real, aonde traz as suas preocupações, as suas angústias, as suas aflições e os seus dilemas. Quando na primeira infância nós tratamos sobre como proteger, cuidar, educar e estar presente na vida dessas crianças, na adolescência e na juventude, nós vamos tratar sobre tudo isso, mas também de como fortalecer a autonomia, a identidade, para que esses agora adolescentes e jovens possam trilhar o seu caminho com a força que precisa ser. É um momento onde para as mães é um grande dilema e muitas vezes algumas dessas mães têm dificuldade de se desapegar daquele ou daquela que um dia foi um bebê e agora precisa aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Quando a gente para pensar sobre isso, parece algo muito simples, mas para a maioria das mães, esse é um momento de profundo sofrimento. Por quê? Porque aquele que por muito tempo da sua vida você imaginou que estaria com você para sempre, como um processo natural da vida, precisa estudar, precisa se formar, precisa namorar na juventude, precisa, por exemplo, entender como é que o mundo funciona e, a partir daí, saber qual é o seu lugar no mundo. Como, por exemplo, projetar as perspectivas de uma profissão, começar a se imaginar e se organizar e estudar e trabalhar na juventude para que você tenha seu próprio veículo, sua própria casa, uma viagem internacional, um intercâmbio, concluir o ensino médio, vai para a graduação, vai ter contato com outras pessoas. Então, a importância de fortalecer os valores e os princípios deste adolescente e deste jovem. Mas quando nós falamos sobre a importância da saúde mental das mães neste processo, é da mãe entender que é um processo natural como aconteceu com ela própria, de que precisa cada vez mais dar autonomia.
Esses adolescentes e jovens vão precisar fazer um processo que é natural, que é de fortalecer a sua própria identidade. Então, da adolescência, tem os conflitos com seus próprios valores, princípios e tudo aquilo de enxurrada de informação que a sociedade traz. Então, esse é um momento onde a mãe, a família, a rede de apoio precisa conversar e, sobretudo, ouvir quais as necessidades, dificuldades e desafios que esse adolescente está enfrentando. É importante nós pensarmos e tratarmos qual é o sentimento que eles estão tendo diante daquelas questões, por mais simples que lhe pareça. A mãe vai precisar trabalhar a escuta, não para julgar aquilo que está sendo trazido, mas para falar e explicar e orientar sobre como aquilo precisa ser conduzido. A mãe, nessa fase primordial da adolescência e da infância, é aquela onde o adolescente e o jovem precisa dizer: minha mãe precisa saber isso. Não, nossa, se a minha mãe souber isso, ela vai me matar. É um processo de amor, só que trabalhando com desapego. De saber que essas pessoas precisam seguir o seu caminho, mas que você sempre estará lá, num ambiente seguro e acolhedor para todas as vezes que eles precisarem. Você não vai com eles, mas eles sempre estarão com você, aqui e nas suas melhores lembranças. Porque mãe é porto seguro, mãe não é corrente. Então, mãe, cuide da sua saúde mental para entender que autonomia é também um ato de amor. Tchau, tchau. O recado foi dado, viu? Gente, nosso programa está acabando. Que peninha, passou muito rápido, mas foi um programa extremamente valioso, enriquecedor, que com certeza tem edificado a sua vida. Pastora Andresa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar tanto conosco. A gente está aqui reclamando que o tempo foi muito curto, que a gente tem muita coisa para conversar. Teremos um novo momento depois do lançamento do próximo livro. Sim. É a oportunidade que a gente tem para trazer a pastora novamente. E para finalizar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para quem você quiser. Eu quero começar aqui mandando um beijo pro meu digníssimo, meu amado, né? Aquele que sempre me impulsiona, que está comigo, que investe, que me nutre. Você é maravilhoso, meu amor, eu te amo, Marcelo Carvalho. As minhas filhas que me deram esse título de mãe, que me fizeram ser essa mãe que eu sou hoje. Muito obrigada por vocês me ensinarem a ser mãe. Deus abençoe vocês. E você que está nos assistindo, quero te dizer algo para marcar o teu coração. Nunca é tarde para recomeçar. Invista, você tem sementes, pegue as suas sementes, lance sobre o seu jardim, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua maternidade, lance as melhores sementes que você tem nas mãos, regue, invista e lembre-se, a gente nunca erra amando, ame, a bandeira sobre nós é o amor, então invista, abrace, beije, faça tudo o que você deve fazer hoje enquanto há vida e Deus abençoe você. Que coisa maravilhosa! Então, pastora, volte outras vezes, tá? Vamos conversar muito mais sobre muitos outros assuntos. Foi um privilégio recebê-la aqui no programa Femininas. Isso mesmo, muito obrigada. Obrigada, vocês são maravilhosos, me senti super à vontade, adorei. Obrigada, viu? Então, meninas, não importa o desafio, não importam as circunstâncias femininas. Tchau, tchau.